Esse aqui, pessoal, é o alicate amperímetro, tá certo? Essa aqui é a parte de cima dele, é o clamp, né? Que você aperta aqui e você vai, o fio passa por aqui. Você vai verificar no cabo a tensão elétrica, tá certo? Essa parte aqui é a parte de trava do equipamento. Então, ou seja, isso aqui é uma medição que ficou oscilando muito. E aí você precisa travar aquele valor. Você aperta ele, ele vai travar o valor e depois você aperta ele volta o valor normal. Tá certo? Essas aqui são as escalas do alicate amperímetro. Então, você vai ver aqui que tem a escala de 2 ampere, tá certo? 20 ampere, 600 ampere, tá certo? Isso tudo aqui em corrente alternada, tá certo? Então, 600 ampere, 20 ampere e 2 ampere. Isso tudo em corrente alternada. Nesse alicate amperímetro também tem para você verificar a tensão até 600 volts. Ou seja, então se você quiser verificar a tensão, você vai colocar as pontas de prova aqui, certo? Eu já mostro para vocês a ponta de prova e também botar nessa escala aqui de 600 volts e corrente alternada, tá certo? Esse NCV eu vou mostrar para vocês o que é o NCV, tá certo? Vou mostrar aí a funcionalidade dele, tá certo? E qual é a função dele, para onde você aplica o NCV desse aparelho. Você também aqui tem 600 volts, só que em corrente contínua, tá certo? E também a escala ômica de resistência. Você tem diodo, tá certo? E também a escala de resistência também, tá certo? Onde também você pode verificar a ausência de sinal nos testes que nós fizemos na aula, no vídeo anterior aí, né? Que nós verificamos do multímetro. Aqui embaixo tem o display dele, tá certo? Onde são emitidos valores dele e aqui são onde nós colocamos a nossa ponta de prova. Esse aqui é o comum, que vai servir tanto para um como para outro. Aqui você vai ver volts, tá certo? E também você vai verificar aqui a resistência, tá certo? Aqui também você vai verificar o NCV, que eu vou mostrar para vocês o que é o NCV, tá certo? Isso aí eu vou mostrar para vocês também. Certo? Então, esse aqui é o alicate amperímetro, lembrando que isso aqui é muito utilizado para manutenções onde nós devemos verificar a corrente elétrica ali do equipamento, tá certo? Então, nós olhamos muito isso aqui em instalações elétricas, tá certo? Usamos muito quando vamos mexer em painel, geralmente painel que está energizado para verificar a carga, na maioria das vezes o motor, né? O motor ele tem uma plaquinha nele, que indica, tá certo, o cálculo do motor, tá certo? Então, se você tem um motor de 1 CV, você faz a conversão de CV para watts, tá certo? Fazendo essa conversão, você vai chegar, dividido pela tensão, você vai chegar à corrente. Lembrando que motores elétricos, o cálculo de corrente, para motores 110, 220 é um, e para motores trifásicos, o cálculo de corrente é o outro, tá certo? Depois a gente até faz um vídeo a respeito disso aí, mas é um outro assunto, tá certo? Para calcular a corrente de motores trifásicos, o sistema trifásico tem um outro cálculo, tá certo? Mas na maioria das vezes é isso aqui que nós vamos utilizar para monitorar serviço elétrico. Até mesmo algum equipamento que esteja roubando energia, ou o sistema roubando carga. Eu vou mostrar para você como nós usamos um recurso aqui desse aparelho, tá certo? Então vamos lá, vamos fazer mais uns testes aqui e eu vou mostrar para vocês aí. Então, aqui sempre, o comum nós utilizamos sempre o preto, tá certo? E nós vamos fazer o teste aqui em tensão, tá certo? Teste em tensão. Então, para verificar isso aqui é a mesma coisa, nós vamos verificar aqui na mesma, vamos ligar ele, tá certo? Vamos ligar o aparelho e vamos colocar aqui em tensão
tá certo? Alternada, tá certo? Tensão e corrente alternada. Então, vamos estar pegando a nossa tomadinha aqui, modelo, e vamos fazer o teste aqui, tá certo? Deixa eu colocar aqui para vocês verem o valor, tá certo? E vamos verificar aqui. Olha lá, certo? 118, 117, tá vendo? Essa é a tensão. Mesma coisa aqui, se eu mudar a ponta de prova. Talvez sim, se eu mudar a ponta de prova. Não vai alterar. Tá certo? Olha lá, não alterou. Certo? Olha lá, não alterou. Não alterou. Então aqui nós verificamos a tensão elétrica, né? Deixa o aparelho aqui. Eu já vou fazer o outro teste para vocês aqui. Esse outro teste, se nós colocarmos aqui, vou travar aqui também, né? Não tinha travado. Vamos colocar aqui de novo, novamente. Vou fazer o mesmo teste, certo? Para ali que tá, vai oscilar ali. Certo? Ele está oscilando. Eu vou travar aqui, ó, apertando esse botão, certo? Vou travar aqui o valor. Agora aqui, ó, vou tirar daqui, tirei a ponta de prova, ó, sem a ponta de prova, o valor ficou travado, certo? Para que é isso? Para quando eu tiver que fazer uma leitura e tiver que registrar essa leitura. Está oscilando muito, eu travei o valor, então deu 118. Aí eu vou, quando eu vou utilizar novamente, tá certo? Eu vou retirar a trava e voltou a funcionar novamente, certo? Vou fazer novamente a mesma leitura. Olha lá, tá certo? Novamente. Certo? Positivo. Beleza. Agora eu vou mostrar para vocês aqui essa função NCV. Aqui, ó. Nessa função NCV, nesse aparelho aqui, tá certo? Se você verificar aqui, você vai ver que o comum está aqui e o NCV está aqui do lado, ou seja, tá vendo que tem um paralelo aqui entre eles aqui, ó. Tá certo? Mas o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos utilizar aqui, ó, esse terminal, essa ponta de prova aqui, ó, tá certo? Vou usar apenas uma só, tá certo? Então vou retirar o vermelho, o preto, o vermelho, tá certo? O que é esse NCV aqui? Né? E aonde nós aplicamos esse NCV aqui? O NCV nada mais nada menos que vai servir como um detector de tensão, tá certo? Ou seja, ele vai ser um aparelhinho que vai ser responsável, alguns apitam, mas esse NCV aqui, ele vai ser responsável por detectar tensão, tá certo? Mas aonde que você aplica isso? E você pode aplicar na seguinte forma, né? Vamos supor que você esteja verificando as tensões de uma casa. E você vai com essa ponta de prova aqui, certo? Lá no quadro de distribuição. E você coloca, tá vendo que ele está detectando aqui, ó, alguma coisa? Porque tem a bateria aqui, tá certo? Eu tirei, ele não vai detectar mais nada. Ó, certo? Detectando mais nada. Tá vendo? Que ele perdeu. Que está longe agora ele está longe, certo? Então o que acontece? Quando você chegar lá no sistema, tá certo? Olha lá, tá vendo? Ele voltou. Quando você chegar no sistema e você verificar, tá certo? Você vai fazer a verificação da casa elétrica, uma inspeção. E quando você chega no quadro de distribuição, você vai com esse detector de tensão, que é essa ponteira, você vai no fio fase, tá certo? Lá no fase, lá do disjuntor principal. E aí ele vai acusar a tensão. Você vai no neutro, ele vai acusar também tensão.
Aí, exemplo que você vai lá no aterramento. Ali ele não pode acusar a tensão, tá certo? Quer dizer, se ele acusar a tensão no aterramento, tem alguma coisa da casa escapando por aterramento constantemente. E aí você vai ter que fazer uma verificação do sistema de aterramento. Isso acontece muito em residência que a conta de luz está muito alta. Às vezes a ligação não foi bem feita, tá certo? E aí há esse problema. Aqui nós vamos verificar aqui, ó aonde tem tensão, tá vendo? Que ele pisca. Então ele tá lendo aqui tensão. De um lado, tá vendo? Ele tá lendo tensão aqui, ó. Do lado. Do outro lado aqui tá lendo tensão. E agora no meio, não pode ler. Olha lá. Porque aqui, ó, onde eu coloquei, é o aterramento. Tá certo? Então aqui não pode ler tensão nenhuma. Aterramento. Desse lado aqui, ó, ele tá lendo tensão. Tá certo? Alguns aparelhinhos vão apitar. E desse lado aqui também, ele também está dizendo que tem uma tensão, um circuito, né? Que está circulando, uma corrente elétrica. Agora, no aterramento, ele não pode. Perfeito? Então, isso aí é o NCV. Tá certo? Teste de NCV aí. Perfeito, pessoal? Outra coisa também, que nós vamos verificar aqui, ele faz a leitura através desses ímãs que vai fechar aqui, ó, a leitura, tá certo? Então, isso aqui sempre tem que estar limpo. Sempre manter limpo para que ele possa fazer a leitura perfeitamente da corrente, tá certo? Corrente elétrica. Então, pessoal, vamos verificar aqui, ó. Tá vendo? Tensão. Vamos verificar a corrente elétrica, tá certo? Estabilizar aqui. Ó, 600 amperes. Vamos verificar. Tá certo? Pegar um cabo. Nada. Certo? Nada. Tá certo? Por que não tá dando nada? Vamos descer aqui. A escala, tá certo? Por que não tá pegando nada? Hã? Porque não tem carga. Tá certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou ligar uma carga aqui nele agora. Tá certo? Pessoal, agora eu vou ligar aqui, ó, é um ventilador, tá certo? Vou fazer algum barulhinho aí. Liguei o ventilador aqui. E... nada. 600, certo? Vamos abaixar para 20. Já começou a aparecer alguma coisa de carga, certo? Vamos verificar agora aqui o outro, tá certo? Um fase neutra, tem carga neles, 0,6 amperes, tá certo? Vamos abaixar para 2. Então, em 2 ele está em 0,67, 68 amperes. Ele aqui está em 0,69. Repare que as fases estão balanceadas, são a mesma, praticamente a mesma tensão, 6.8, 0,6.8. Então eu vou deixar na escala de 20, 0,64 e aqui você pode verificar 0,62, tá certo? Vamos fazer outra tensão aqui de novo, outra clamp, tá certo? 0,64. Isso aí é um ventilador, tá certo?
eu vou aumentar aqui a velocidade do ventilador. Eu aumentei a velocidade do ventilador, a tensão, a corrente elétrica, com certeza puxou mais, tá vendo? Tá certo? Então, isso aqui é um monitoramento de corrente elétrica, tá certo? Quais são as leituras que nós fazemos disso aqui? Exemplo, se a casa do cliente está toda desligada, não tem nada na tomada, você vai lá no relógio, coloca o alicate amperímetro lá e dá uma tensão saindo, algum ponto da casa está desviando corrente elétrica, certo? Tem algum ponto. Ou se você quiser achar um outro defeito também da casa do cliente, o que você vai fazer? Você vai pegar, vai tirar todos os equipamentos e o que você desconfia, exemplo, a geladeira, ela está com problema, você tira tudo da tomada e deixa só a geladeira e vê quanto que ela vai dar, tá certo? E aí você vai monitorando os equipamentos para verificar o que está acontecendo, tá certo, pessoal? Vou desligar aqui, certo? Aí, pessoal, positivo, tá certo? Então nós fechamos aqui a nossa leitura, né? Aqui de alicate amperímetro e